onde nós vamos falar sobre sistemas RAID. Mas o que significa essa sigla, pessoal? A gente pode dizer, por tradução, que RAID significa Conjunto Redundante de Discos Independentes. Mas qual é a finalidade disso dentro da informática? Então vem comigo, nós vamos conhecer primeiro variados sistemas RAID. Nós vamos conhecer os tipos de RAID para responder certo nas provas de concurso. Então eu vou começar falando do início, do que nós chamamos de RAID 0. E o que significa esse arranjo de discos chamado RAID 0? É a ideia de utilizar, pessoal, um disco extra, além daquele disco normal que eu tenho. Por exemplo, além daquela unidade de disco rígido, eu posso usar um outro disco rígido, quer dizer, um disco extra em paralelo, colocando os dois paralelos, os dois juntos, né? Dividindo as informações através dos dois discos disponíveis. Isto é, quando eu gravo, por exemplo, os meus arquivos, esses arquivos são gravados em RAID 0, tratando esses dois discos como se fosse um disco só. Então, por exemplo, gravei determinados dados, esse bloco 1 será gravado no disco 1. Aí depois gravei outros dados, o resto dos dados serão gravados no bloco 2. E assim por diante, depois outros dados no bloco 3 do disco 1, no bloco 4 do disco 2 e assim por diante. A ideia é que aqui, quando eu peço para salvar os meus arquivos, eu particularmente não sei se vai estar no disco 1 ou no disco 2. Isso quem divide isso em blocos é o próprio sistema RAID, que vai utilizar esse disco extra em paralelo, dividindo as informações através dos dois discos disponíveis, certo? Então, a ideia do RAID 0 é eu ter dois discos rígidos, por exemplo, 2, 3 ou 4 discos rígidos. Vamos imaginar que eu tivesse 4 discos rígidos, só que todos eles vão ter comportamento de um só. É como se fosse um disco rígido único, certo? Essa é a ideia que nós temos do RAID 0. Então, os discos funcionam como apenas um, como eu disse, esse é o fundamento, multiplicando a performance geral pelo número de discos utilizados no conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho um disco de 100 GB e outro disco de 100 GB, para o sistema é como se eu tivesse um disco de 200 GB, percebe? Comprei dois discos de 100 GB. E aí, uni eles num arranjo RAID 0. Para o sistema acha que eu tenho um disco de 200 GB. Pegou 100 de um e 100 de outro. Só para a gente ter uma ideia disso, como funciona, certo? Perfeito, pessoal. O objetivo do RAID 0 é aumentar o desempenho no armazenamento desses dados. Ele não utiliza redundância ou paridade para verificar algum tipo de erro. Então aqui o objetivo claro é aumentar o desempenho. Por quê? Porque quando eu gravo um arquivo, uma parte do bloco será gravado no disco 1, outra no disco 2, então eu tenho mais velocidade para gravar isso do que se eu tivesse que gravar tudo num disco só, certo? Então o objetivo aqui principal é aumentar o desempenho, mas repetindo, não vai utilizar redundância para backup, por exemplo, ou paridade. Aí alguém me pergunta, mas para utilizar redundância ou paridade, o que nós vamos fazer? Aí nós temos outros arranjos. Então, primeiro a gente tem que entender o que é redundância. Redundância é garantir a utilização sem interrupções dos serviços e evitar a perda de dados. Isso é a ideia da redundância. Por exemplo, nós temos fontes de energia alternativas. Se eu tenho aqui na minha casa o fornecimento de energia elétrica tradicional, eu tenho também aqui, de repente, um no-break que tem bateria. E aí, se acabar o fornecimento de energia elétrica tradicional, o meu no-break mantém a energia elétrica funcionando, para o meu computador continuar funcionando. Isso é redundância de fontes de energia alternativas, né? Aí, se der problema no no-break e acabar a energia, eu ainda tenho, vamos imaginar, um gerador. Não tenho, mas se eu tivesse um gerador, é uma outra redundância de fonte de energia. Mas também temos redundância de armazenamento, porque entre os exemplos de redundância também estão múltiplos locais de armazenamento de dados. Então, eu vou explicar como funciona a redundância, principalmente nos sistemas de armazenamento de dados. Mas antes a gente precisa também entender qual é a função da paridade. Então, redundância a gente já sabe, né? Paridade, no caso aqui dos sistemas RAID, é principalmente utilizada para detectar erros nas transmissões. E consiste em adicionar um bit adicional para cada grupo de bits, é adicionado um bit adicional, é colocado um bit adicional de paridade, certo? E o exemplo disso, vamos anexar um bit de paridade extra a cada byte, a cada grupo de bits. Então, um byte
Um byte, por exemplo, são 8 bits. Então, a cada byte transmitido, nós botamos um bit extra de paridade. Aí um erro pode ser detectado se a paridade do byte não coincidir com o bit de paridade. Quer dizer, a gente usa a paridade nos sistemas RAID para a detecção de erros principalmente. Então vamos falar agora de um outro sistema RAID, diferente daquele RAID 0 que eu expliquei antes, vamos falar do RAID 1 agora. Olha só como é que funciona a ideia do RAID 1, certo? Replicação dos dados, principalmente para isso. RAID 1 já é pensando em replicar, gravar os dados 2 vezes, os mesmos dados, tanto no disco 1 quanto os mesmos dados serão gravados no disco 2. Então o RAID 1 já é diferente, porque o RAID 1 quer replicação de dados. Ele possibilita que 2 ou mais discos possuam exatamente o mesmo conteúdo, tornando um disco a cópia idêntica do outro. Então, quando eles estão no arranjo de RAID 1, eu peço para gravar dados, um arquivo, esse arquivo será gravado no disco 1 e esse mesmo arquivo automaticamente será gravado também no disco 2. Depois eu peço para salvar um outro arquivo, esse mesmo arquivo vai ser salvo no disco 1 e também será salvo no disco 2. Então, quando nós temos a ideia do RAID 1, o objetivo é a replicação de dados. Então, ele viabiliza o que a gente chama de um backup pronto para ser utilizado, porque é um backup instantâneo. Eu gravo um arquivo e esse arquivo é gravado em 2 discos ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho uma cópia instantânea daqueles dados, certo? Utilizado, então, quando a preocupação maior é a confiabilidade de dados gravados. Porque se der erro naqueles dados que foram gravados no disco 1, tem o disco 2 com os mesmos dados disponíveis. Então, quando há uma preocupação excessiva, não, quando há uma preocupação com a confiabilidade dos dados que são gravados no disco, a gente utiliza RAID 1. Percebe como é diferente do RAID 0, porque o RAID 0... quando eu gravava um arquivo, parte ia ser no disco 1, parte ia ser no disco 2, né? Não tinha essa redundância, mas o RAID 1 já tem, né? Então ele não, mas um detalhe, o RAID 1 ele não vai usar paridade, certo? Tem a redundância, mas não vai utilizar paridade para verificação de erros. E aí entra em cena, começa a entrar sistemas como o RAID 2, por exemplo. O RAID 2 ele é similar ao RAID 0, que a gente explicou lá, mas ele possui um algoritmo chamado ECC, que permite fazer uma verificação de erros, que é a informação de controle de erros no lugar da paridade. Então o RAID 2, ele é parecido, ele é similar ao RAID 0, que a gente já explicou aqui. Gravou um arquivo, grava esse arquivo parte no disco 1, parte no disco 2. Similar ao RAID 0, certo? Só que com a diferença que tem um algoritmo para verificar, para fazer o controle de erros. Não é paridade no caso do RAID 2 que ele utiliza para fazer a verificação de erros. Vamos ao RAID 3. No RAID 3 aqui, pessoal, eu fiz um arranjo, já vou mostrar para você saindo da tela, com 4 discos aqui, porque a ideia do RAID 3 é usar um bit de paridade que é computado para cada palavra de dados e escrito em um drive de paridade. Então percebe que quando a gente tem a ideia do RAID 3, eu estou colocando aqui 4 discos e percebe que o disco 4 aqui está funcionando para receber o que a gente chama de paridade, para fazer a verificação de erros através dessa paridade. Então tem os dados gravados aqui no disco 1, no disco 2, no disco 3, e aí a cada palavra de dados é escrito em um drive, em um disco separado, um bit lá de paridade para fazer a devida verificação de erros no futuro, né? Então a paridade em um disco separado é a ideia do RAID 3. No caso do RAID 4, nós também vamos observar isso. Ele vai dividir os dados entre os discos e um dos discos é exclusivo para a paridade. Só que aí, pessoal, já não é só para um conjunto de palavra, é de toda aquela posição. Por exemplo, nesse disco 4 aqui, nós temos a paridade de A, que é para A1, A2 e A3 aqui, a paridade de B para as posições B, aqui a paridade de C para as posições C, e a paridade de D para as posições D. Quando a gente tinha o RAID 3, nós tínhamos aqui a paridade para A em 2 posições, aqui de 1 a 13 e aqui de 4 a 6.
Aqui na paridade B nós tínhamos de 1 a 3 para B e de 4 a 6 para B. Aqui já no caso do RAID 4 é inteiro para A essa posição, inteiro para B essa posição, inteiro para C essa posição, inteiro para D essa posição. Então vai dividir os dados entre os discos. E um dos discos, que nesse caso é o disco 4, é exclusivo para formar a paridade. É impossível as falhas, e isso é importante a gente discutir, pessoal, porque quando a gente fala de paridade, o porquê usamos, nós estamos pensando em falhas, né? Então, impossíveis falhas de um disco, os dados podem ser reconstruídos através da paridade calculada dos outros discos. Isso é importante, né? Então, deu uma falha num dos discos, essa ideia da paridade pode calcular, através dos outros discos, os dados, e isso torna ele mais tolerante a falhas. Quando a gente pensa no RAID 5, que é uma evolução aí do RAID 4, as informações sobre a paridade para os dados elas vão ser distribuídas ao longo de todos os discos. Percebe que no RAID 4 nós tínhamos um disco separado só para armazenar a paridade. No RAID 5 não. No RAID 5, as informações sobre paridades para fazer as detecções de erro, elas serão colocadas ao longo de todos os discos. Então percebe que aqui nesse meu arranjo de 4 discos, cada disco tem uma parte para armazenar as informações de paridade. O disco 1 aqui tem uma parte para armazenar as informações de paridade, o disco 2 também, o disco 3 também e o disco 4 também. Qual é a grande vantagem disso? Porque ele vai apresentar uma grande tolerância a falhas, uma boa tolerância a falhas, com mais desempenho que o RAID 4. Então isso é muito importante. O RAID 5 ele tem boa tolerância a falhas, assim como o RAID 4 também tem, mas com um desempenho melhor que o RAID 4. E no caso do RAID 6? O RAID 6 é similar ao RAID 5, quer dizer, ele tem ali a paridade em cada disco, certo? Só que ele usa o dobro de bits de paridade, garantindo a integridade dos dados, caso até 2 discos apresentem falhas ao mesmo tempo. Então a grande vantagem do RAID 6 é que ele é similar ao RAID 5, ele coloca paridade em cada disco, mas com a grande vantagem de aumentar, de dobrar os bits de paridade. E essa dobra de bits de paridade faz justamente que se 2 discos apresentarem algum tipo de falha ao mesmo tempo, ele vai conseguir fazer a recuperação desses dados. Essa é a ideia do nosso RAID 6. Beleza, pessoal? Comentamos sobre isso, agora vamos fazer questões de prova sobre esse assunto, então vem comigo e acompanha a leitura. A questão diz assim, deixa eu até sair um pouquinho da tela aqui para não atrapalhar vocês. 4 discos rígidos, cada um com 100 GB de capacidade, formam um arranjo RAID 0 em um computador. A quantidade de espaço em disco disponíveis em gigabytes para o sistema operacional é de, letra A, 200 GB, letra B, 250 GB, a letra C, 300 GB, a letra D, 350 GB e a letra E, 400 GB. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Vocês lembram a ideia do RAID 0, que é o que ele está pedindo aqui? A ideia do RAID 0 é utilizar um disco extra em paralelo, dividindo as informações através dos 2 discos disponíveis. Aí o que eu comentei sobre o RAID 0? Que eles funcionam como apenas um. Então, se eu tenho 2 discos em RAID 0 e cada um tem 100 GB, a capacidade de armazenamento é dobrada. Multiplica-se isso. Então eu tenho ali 200 GB. Se eu tiver 3 de 100 GB cada um, é como se fosse um disco rígido de 300 GB. Se eu tiver 4 discos rígidos em RAID 0, de cada um de 100 GB, para o sistema é como se eu tivesse um disco de 400 GB. E é isso que importa na questão, né? Porque diz ali, ó, 4 discos rígidos, 4, cada um com 100 GB. Formam um arranjo RAID 0 em um computador. A quantidade de espaço em disco disponível em gigabytes para o sistema operacional é de 400 gigabytes, porque quando é RAID 0, basta somar a capacidade de cada disco que está no arranjo de RAID 0, que eu vou chegar ao total, porque para o sistema, se eu tenho 4 discos de 100 gigabytes no RAID 0, é como se eu tivesse um disco rígido de 400 gigabytes. Por isso a resposta aqui é a nossa letra E de Equador para essa questão, 400. Beleza, pessoal, vamos para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Em uma configuração do tipo RAID 5, as informações de paridade são distribuídas em todos os discos do arranjo, diferentemente do que ocorre no RAID 4, caso em que as informações de paridade ficam residentes em um único disco. Será que é certo ou errado isso, pessoal? Vamos lembrar? Olha só, no RAID 4, pessoal, como é que funciona a ideia da paridade?
as informações de paridade ficam num único disco, quando é RAID 4. RAID 4, informações de paridade em um disco separado, exclusivo para a paridade, certo? Já quando a gente tem a ideia, pessoal, aqui do nosso RAID 5, qual é a grande diferença do RAID 5? Que as informações sobre paridade para os dados, elas são distribuídas ao longo de todos os discos. Então, quando a gente volta para a questão agora, vamos voltar lá na questão junto com vocês aqui, eu vvou acompanhando. Ó, em uma configuração do tipo RAID 5, as informações de paridade são distribuídas em todos os discos do arranjo? Sim. Se eu tenho lá RAID 5, quer dizer que todos os discos têm informações de paridade. Aí ele diz, diferentemente do RAID 4, do que ocorre no RAID 4, caso em que as informações de paridade ficam residentes em um único disco. Tá certo também, porque no caso do RAID 4, de fato, as informações de paridade ficam num disco exclusivo para essas informações de paridade. No RAID 5, informações de paridade distribuídas em todos os discos. No RAID 4, informações de paridade ficam em apenas um disco exclusivo para essa finalidade. Por isso, marcamos como certíssimo essa questão.